e nos faça pessoas melhores. Nos abençoe e abençoe a Tati em nome de Jesus. Amém. Deixa eu passar para ela, porque como eu sou chorona, eu vou começar a chorar também. Deixa eu sou tarde, então eu já comecei. Bom dia, amados. Bom dia. E é um prazer estar aqui. A Margarete falou que eu sou filha, nora, esposa, mas eu sou filha de Jesus, eu sou filha do Rei, né? Isso nos faz totalmente iguais, né? Nem melhor, nem pior do que ninguém, né? Mas eu aceitei o amor de Jesus, né? Fui alcançada pelo mesmo amor que você foi alcançada. Fui inundada pelo mesmo amor que tem inundado a sua vida. E é sobre esse amor que eu vou falar hoje de manhã. Fiquei bem feliz com o convite. É um lugar especial, são pessoas especiais na minha vida. E Margarete e o pastor Rosemar são um casal de amor, né? Eles amam as pessoas e fica fácil vir falar numa igreja que vive o amor de Deus, né? E eu agradeço mais uma vez o convite. Mas onde começar? Né? Onde começar essa história que, sem querer, sem pretensão nenhuma, alcançou a mídia de um jeito assim, né, incrível, chegou nas redes sociais, mas a Margarete estava dizendo que a gente não escuta falar muito, é porque nós não estamos ouvindo o amor de Deus batendo por aí. Porque o maior exemplo de amor viveu, aceitou o convite do seu Pai, Deus, de vir à terra, viveu, morreu, e não doou só um pedacinho do seu fígado, um pedacinho do seu corpo, mas doou sua vida toda, no meu e no seu lugar. E Ele mudou a história da humanidade, né? Só que as pessoas hoje elas não querem mais ouvir falar do amor de Deus, né? Então, quando a gente tem algumas atitudes, realmente choca e acaba tomando essa dimensão toda que tomou. E eu vou poder contar hoje um pouquinho aquilo que ainda não passou, aquilo que ainda não foi contado, porque a mídia tem as suas restrições em relação a uma fé, né? E algumas coisas não passam. Mas antes de chegar na história com o João Vitor, eu tive uma outra história de milagre também que marcou muito a minha vida, que é a maternidade, né? Quando eu casei, eu tenho 11 anos de casada. E já na lua de mel eu já queria ser mãe, já queria engravidar na lua de mel. Mas assim não aconteceu. E depois de algumas tentativas, 3 tentativas, nós perdemos 3 bebês. Eu engravidei do Pedro, que era uma gravidez de gêmeos, né? A gente estudava junto lá no acampamento, eu e a Margarete. E a gravidez foi desenvolvendo, o outro bebezinho que estava com o Pedro não desenvolveu, só desenvolveu ele. E a gente foi assim até o fim da gravidez, tomando medicação para segurar, para não ter infecção, para não ter hemorragia. E o Pedro nasceu para a glória de Deus. Mas quando o Pedro nasceu, com 6 meses, a cabecinha dele crescia mais do que o corpo. Nas consultas ao pediatra, nas medições, a cabeça sempre muito maior, né? E foram feitos alguns exames e foi diagnosticada a hidrocefalia. E no dia 19 de janeiro de 2010, nós internamos com o Pedro para fazer uma cirurgia, que ele ia botar uma válvulazinha no cérebro, para que esse líquido drenasse, né? Dia 19 de janeiro nós internamos, a cirurgia era prevista para o dia 21. No dia 20, eles foram repetir alguns exames, tomografia, entre outros exames. E eu tinha descido, passei a noite com o Pedro no hospital, os meus pais sempre presentes na minha vida, de forma muito constante. E eles chegaram para ficar lá, para levar algumas roupas, algumas coisas. E eu desci para tomar um café com meu pai. E minha mãe ficou no quarto com o Pedro e meu marido, com o Júlio. E eles me convenceram a sair um pouquinho para tomar um café e eu desci. Não se passaram 5 minutos, a minha mãe veio atrás correndo, falando: Tati, volta lá que os médicos estão lá, querem falar com você. O que você pensa? Piorou, né? Está no hospital. Hidrocefalia.
né? Vai operar no dia seguinte. Nós oramos, nós pedimos a Deus, mas na hora que o bicho pega, a gente já pensa no pior. É impressionante, né? E a minha mãe correndo, volta lá que os médicos querem falar com você. E eu falei, o que aconteceu? Já paralisa, a perna não funciona, não vai. E quando eu cheguei, meu marido já estava chorando com ele no colo. Aí eu pensei, pronto, agora é pior, alguma coisa apareceu mais, porque eles tinham repetido os exames. E tinham 3 médicos, 3 neurologistas. E eles disseram, olha, a gente fez tomografia, repetiu, mas a cabeça do Pedro diminuiu 3 centímetros de ontem para hoje e não tem mais acúmulo de líquido. Né? O líquido começou a drenar, então o Pedro está de alta. Aí você começa, mas como de alta? Deus tinha curado o Pedro. E a gente começa com a nossa incredulidade. Mas tem certeza que ele está bem? Você tem certeza que a gente pode levar ele para casa? E eu pude ver quão grande é o meu Deus. Então, nós já vivemos algumas histórias antes. O Pedro é prova do milagre vivo de Deus. É prova do amor e da fidelidade dele. E a gente tem tentado ter outros filhos depois que ele chegou. No ano passado, o Pedro já tem 5 anos. No ano passado, não tem sequela nenhuma. Né? Onde ele tinha o líquido acumulado, ele ia ficar com a parte motora, com as perninhas ele não ia andar e nem enxergar. E, muito pelo contrário, ele anda muito bem, corre, pula, faz tudo que deve e o que não deve, enxerga muito bem. E é uma bênção, é a alegria dos nossos corações. Está aí o Pedro. Hoje à noite ele vai estar aí. Ele é um presente de Deus. E nós oramos muito pelo Pedro. Eu engravidei na época que a gente estudava junto. E eu te digo nessa manhã que se você tem algo que você tem esperado de Deus há muito tempo, não desista. Não largue. Persista, persevere, busque em Deus. Porque Ele está agindo por favor. Às vezes quando a gente pede algo para o pai, eu lembro quando eu era criança, a gente pedia algumas coisas assim que dá para resolver na hora, né? Pai, eu queria um chocolate. Se não tivesse em casa, o pai ia sair para comprar, ou quando fosse o dia da compra, dependendo de como fosse a situação, era algo que ele já começava a pensar em como ele ia resolver a situação. E eu imagino que Deus é exatamente assim, né? Só que tinha algumas coisas que em algumas épocas da minha vida eu pedia, mas agora não é o momento de ganhar, né? O pai e a mãe vêm lá na frente. Ela ainda não vai administrar direito, ou ela ainda não merece. E Deus é exatamente assim. Quando a gente pede algo a Ele na hora já começa a pensar como que Ele vai favorecer aquilo para você. Tem coisas que são imediatas, que Ele já está ali, já pode dar, você já está maduro o suficiente. Mas tem coisas que vai demorar um tempo. Mas Ele já começa a agir em teu favor. Ele já começa a pensar se aquilo realmente vai ser algo bom, perfeito e agradável, como é a vontade dele para as nossas vidas. Se você já está preparado para receber aquilo, se aquilo vai edificar você, se aquilo vai trazer gratidão ao teu coração, se você não vai se afastar. Tem coisas que nos afastam do Senhor. E Deus conhece os nossos corações. E o Pedro, graças a Deus, está uma bênção, frequenta a escola, está desenvolvendo muito bem. E no ano passado, eu tentei mais uma vez engravidar. O Pedro já pede muito irmãozinho. E eu perdi um bebê em março e perdi outro bebê em julho. E eu não vou mentir para vocês, porque eu sou a primeira a ser tratada por Deus aqui nessa manhã, na minha vida. Em alguns momentos da minha vida eu cheguei a perguntar o porquê. Se no mundo de hoje em dia a gente vê, né, um descaso às vezes de algumas mães, e você às vezes que acha que tem uma vida estruturada, um casamento estruturado, avós também desejando ter netos, tios, toda uma igreja que vai amar, você começa a perguntar assim, por que eu não consigo? Por que para mim é tão difícil? Por que eu tenho que passar por tudo isso? E aí eu pude aprender
que Deus conta com você para algumas coisas. Não que você seja especial por isso, ou você seja uma super heroína por isso, mas é que através da sua vida você vai poder abençoar a vida dos outros, vai poder chegar com propriedade e dizer assim: olha, eu sei a dor que você está sentindo de perder um bebê, porque eu também senti. Mas eu te digo que também existe um consolo, um Deus que te pega no colo, não só te segura pela mão, mas Ele te pega no colo e Ele diz assim: eu estou aqui com você. Então, às vezes, Deus permite que você viva algumas coisas, não porque Ele não gosta de você, você não é o filho preferido, não é isso. Mas é que Deus vê em você um potencial para que você possa abençoar a vida de outras pessoas lá na frente. E Ele está edificando o seu caráter, está nos deixando mais parecidos com Cristo. Jesus viveu tantas coisas aqui, né? Por que com a gente seria diferente? Enfim, no dia 31 de dezembro do ano passado, no culto de fim de ano, que nós temos lá na nossa igreja, eu também faço parte do Ministério de Louvor. E quando a gente começou o culto, e de repente entra a vozinha, a Dona Maria, e uma criança, o João Vitor, carequinha, que chama atenção, uma criança nesse estado chama atenção. E eu ainda estava muito ferida pelas perdas. E quando eu vi eles entrando na igreja, eles sentaram assim, mais no cantinho, mas o meu olhar fixou no João. Aquele desejo de dar carinho, de pegar no colo, de alguma coisa eu vi que estava errado. Mas eu ainda não conhecia. No fim do culto, a avó veio procurar pelo meu marido e falou: pastor, eu queria que vocês orassem pelo João Vitor, porque era para ele fazer o transplante em outubro. A minha filha, que é a tia do João Vitor, ia ser a doadora, mas no meio dos exames ela engravidou. E na nossa família não tem mais ninguém compatível. E a família do pai, eles não querem fazer o exame, enfim, ele tem um problema lá familiar, né? Então não tem mais ninguém. E aí o Júnior me chamou e falou: Nath, essa aqui é a família, a Dona Maria e tal. Eu ouvi a história meio por cima, e o que eu amo criança, eu gosto muito de criança. Na hora, como eu sou mais alta, um menino de 4 anos, eu me abaixei para olhar para o João, ele meio encabulado, com dor. E eu olhei para ele e falei assim: oi, João, tudo bem com você? Aí ele fez assim. Aí eu falei assim: que lindos olhos você tem, João. Ele tem olhos azuis lindos. Aí ele deu um sorrisinho meio encabulado e eu perguntei para ele: o que você quer ser quando crescer? Eu nunca pergunto isso para criança. Aí eu falei: o que você quer ser quando crescer? Aí ele respondeu para mim que ele queria ir à escola, porque ele não tinha expectativa de que um dia ele ia crescer. Do jeitinho dele, ele entendia que de repente os dias dele não permitiriam que ele crescesse, E quando ele falou que ele queria ir na escola, aquilo foi tão forte para mim, porque eu faço isso todo dia de manhã, às vezes com muita preguiça, no inverno, que é frio, levanta, arruma as coisas, troca o filho, leva para a escola, e arruma um lanche. E é algo tão natural, mas para ele era o sonho da vida dele, porque ele via os outros 3 irmãos ir à escola, arrumar mochila, comprar material no fim do ano, ganhar um tênis novo, um caderno, um lápis de cor. Ia viver, todo ano ia à escola. E ele não tinha essa expectativa. E na hora eu levantei e falei: mas o que precisa, Maria? Assim, a gente pode movimentar a igreja, fazer uma campanha, tem banco de órgãos. Eu não entendi nada de doação. Doava sangue. Na minha casa, os meus pais sempre foram doadores de sangue. Às vezes ia junto com meu pai doar sangue. Na verdade, os meus pais sempre foram doadores de tudo. Eu vivi numa casa onde o que era nosso não era nosso, era de todo mundo. Se chegava alguém... Teve uma vez que eu cheguei da escola, eu saí da escola de manhã na minha cama. Quando eu voltei, eu não tinha mais cama.
pai deu minha cama. E para mim aquilo era muito natural, porque eu fui criada assim. Não são as melhores pessoas do mundo, mas para mim são os melhores pais do mundo. E me ensinaram a ser assim. E eu falei na hora, eu falei para ela, mas que mais? Né? Porque na igreja as pessoas procuram muito para orar, né? Mas e que mais? Né? O que mais a gente pode fazer como igreja? Né? O que mais? A fome, o outubro rosa, mais fazer a prática, e aí? O que mais? Né? As pessoas esperam isso da igreja, porque acham que as pessoas que estão dentro de uma igreja são pessoas que têm um coração mais sensível às necessidades das pessoas. E naquele momento, eu também não sabia que ia viver essa história. Mas naquele momento eu perguntei a ela se eu podia fazer uma campanha, movimentar algum órgão público, fazer alguma coisa, fazer barulho, né? Para acordar o gigante, vamos dizer assim. E ela falou, olha, eu perguntei a ela se eu podia ser a doadora. Mas no impulso, porque eu tinha 103 quilos. Né? Eu não podia doar nem cabelo, eu acho. E ela olhou para mim, assim, ela é uma senhora muito de poucas palavras, né? Ela me deu uma olhada assim, como quem diz, olha, querida, eu acho que na tua situação tu está precisando de ajuda. E eu falei para ela, mas precisa fazer o quê, Maria? Olha, você tem que ter o mesmo tipo sanguíneo que ele ou ser doador universal. E eu sou O positivo, que é doador universal, o João é A positivo. Ela falou, e o problema é que ele é acompanhado com um hospital em São Paulo e você tem que ir para lá, os exames são todos lá. Aí na hora você pensa assim, e o meu marido? E o meu filho? E os meus pais? E a igreja? E os meus sogros? Os meus sobrinhos? E a minha vida? Eu não tenho dinheiro para ir para São Paulo. Ela se informou com a médica, eles disseram que eu podia tentar. E isso foi em dezembro, e em janeiro o João ficou muito mal. Ele fazia transfusão de sangue quase que toda semana. Ele decaiu muito, retomou as quimioterapias, e a gente só conseguiu viajar em fevereiro, no dia 9 de fevereiro. Mas antes disso eu cheguei em casa, depois daquele culto, e falei para o Júnior, eu não consigo parar de pensar no João. Eu queria fazer algo por ele. E aí o homem, né, que é o administrador da casa, começa a pensar assim, mas como é que você vai para São Paulo? A gente não tem dinheiro para pagar avião, para pagar hotel, para pagar tua alimentação lá, quanto tempo você vai ficar, como é que é a cirurgia, porque a gente não entendia nada, não sabia nada. Mas nós ganhamos as passagens do Estado, o Estado dá as passagens de avião. Lá nós ficávamos numa casa de apoio, que é uma ONG que tem a parceria com o hospital. O tratamento do João e o meu, todos os exames a gente não pagava nada, porque era pela filantropia do hospital. Mas toda a parte de transporte, alimentação e outros gastos, a gente não recebe nenhum apoio, nenhuma ajuda. E eu falei para o Júnior, eu disse, mas Júnior, é muito forte, eu não consigo te parar de pensar no João. E ele olhou para mim e falou assim, eu sei o que você vai fazer. E se você quiser ir, eu te apoio, eu fico aqui, eu cuido de tudo e você pode ir. Eu fui no dia 9, fiz os exames, muito exame, eu tenho pavor de agulha. Quando eu tomo injeção, eu não posso olhar. Não me pergunte como eu fiz uma cirurgia desse porte, porque foi por Deus também. Eu tenho um problema com o hospital, o cheiro do álcool me enjoa, aquela luva, tudo isso me dá nervoso. E eles falaram assim, agora você volta para cá. Na consulta, a enfermeira lá, responsável pela captação de órgãos, já na triagem, quando ela me pesou 103 quilos. Aí fez o cálculo lá do IMC e ela falou, olha, para você entrar no centro cirúrgico, você tem que pelo menos emagrecer de 25 a 28 quilos. Você tem que ter 76. Aí eu falei, e quanto tempo tem para emagrecer? Ela falou assim, quanto tempo o João viver? Vai depender de você. Quanto mais você demorar para perder o peso, pior a situação do João.
mais rápido for, mais chance o João tem de viver. Eu saí dali pesando, acho que 250 quilos, porque o peso da responsabilidade era muito grande. E eles falaram assim, mas você ainda não, a gente ainda não sabe se você vai ser doutora, você volta para casa, que nós vamos mandar os exames para você em casa. E eu voltei com aquela expectativa de teste de gravidez, para saber se ia dar positivo ou não. E quando eu cheguei em casa, uns 5 dias depois, chegou um envelope do Sírio-Libanês, muito grande. E na primeira página, o corpo clínico, tinha uma folha do corpo clínico dizendo que eu tinha sido pré-aprovada para ser a doadora do João Vitor Roque. Nossa, pareceu um positivo. Pensei, meu Deus, estou grávida. Só que nessa gravidez eu vou ter que perder barriga do que ganhar barriga, né? E pensando nisso tudo, o que fazer, o que não fazer, as pessoas sempre me vinham me perguntar, mas você não tem medo de morrer? Morrer todo mundo vai, né? Eu tenho certeza da minha salvação. Mas Jesus, quando ele veio à Terra, ele já sabia de todo o plano dele. Deus já tinha mostrado a ele tudo o que ele ia fazer. Que ele ia ser renegado, que ele ia ser esnobado, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser crucificado. E mesmo assim ele não desistiu de mim. E por que eu iria desistir do João? Pelo seu filho. Deus deu. E eu criei em todo momento que fazendo isso, eu não acreditava que Deus ia permitir que eu morresse, não visse a história ao fim, né? Não, imagina, tudo que Deus faz é tão perfeito. Imagina, né? Não vai acontecer o João viver e eu morrer. Eu não pensava nisso, não tinha isso em mente. O meu medo em todo o tempo era que não desse tempo, que eu não conseguisse perder peso no tempo que precisava. Esse era o meu medo, de que o João morresse porque eu não estava bem, porque eu não cuidei do que Deus me deu, do templo do Espírito Santo, porque eu não tive, eu não cuidei daquilo que Deus me deu com tanto carinho, né? E não só para o João, mas eu não tinha tido essa preocupação ainda como mãe. E tinha chegado a esse ponto. Por tristezas, às vezes a gente fica se justificando nas nossas dores, né? Eu estou triste assim por causa disso. A gente arruma um monte de justificativa para as nossas dores, para as nossas opiniões, né? E às vezes a gente fica muito dodói por isso. Mas eu perdi 5 bebês, eu sou digna de pena, eu sou digna de autopiedade, e eu vivi assim durante muito tempo. Me compadecia, né? Achava que as pessoas também tinham que ficar olhando para mim pensando, tadinha. Mas, querido, Deus não sonhou essa história para mim, e Ele também não sonhou essa história para você, né? Não creio que a gente vai viver nessa vida também de eu sou por cabeça e não por cauda, sou vitorioso. Você vai passar mazelas e vai passar mesmo, mas você vai passar por elas. Você não vai ficar, não vai permanecer nelas. E cada vez que você sair delas, você sai aprovado, você sai mais edificado, você sai com a impressão digital de Deus ali amassando, moldando barro. Isso é crescimento para as nossas vidas. E comigo não foi diferente. E botei minha vergonha no bolso e fui para uma academia. Cheguei e falei assim, moço, eu tenho um propósito agora, o nome dele é João Vitor, e eu preciso emagrecer porque eu vou ser doadora de um pedaço do fígado para ele. E eu preciso da sua ajuda, eu não tenho como pagar a academia agora. E ele perguntou para mim, você é a mãe do menino? Eu falei, não sou a mãe. Aí ele falou, mas como? Você conhece o menino, é seu parente? Eu falei, não é meu parente, eu não conhecia ele até
por uns 2 meses atrás. Aí eu disse, como que alguém vai fazer uma cirurgia dessa, vai doar, né, para alguém que você nem conhecia? Aí eu falei, é que o amor de Deus, ele nos constrange. E ele nos enche a um ponto de você pensar assim, Deus me amou de forma tão grandiosa, que ele só me pede um pedacinho do fígado para alguém. E quando você é alcançado por esse amor, você fica fácil, né? Você se dedicar ao outro, dar um abraço, né? Porque você não está dando um abraço, na verdade você quer receber um abraço também. E ele perguntou para mim, quando você quer começar? Eu falei, pode ser hoje? Eu posso só lá em casa trocar de roupa e eu já volto. E naquela atitude, eu ganhei ali a academia, eu ganhei um nutricionista, eu ganhei massagens de drenagem linfática para me ajudar na retenção de líquido. Só ganhei um monte de gente cuidando de mim para que de alguma forma eu chegasse no meu propósito, no meu objetivo. E quando eu fui a São Paulo, eu tinha um tênis que me aguentou 103 quilos. E num dos treinos que eu estava lá em São Paulo, abriu na parte da sola tinha uma parte mais colorida e abriu ali. E na volta da academia para casa eu senti que molhou a meia e só assim eu vi que tinha furado. O dinheiro que eu tinha dava para comprar um rolo de silver tape, né? Aquela fita. Os tênis também eram meio cinza, assim, tá na moda, né? Botei lá a fita e fui para a academia. Mas lembra que eu falei que Deus age a seu favor, né? Minha mãe encontrou Margarete em algum lugar e na hora a Margarete perguntou, como está a Tati? O que ela está precisando? E a minha mãe falou, olha, ela me contou, mas pediu para não contar para ninguém. Porque ela só tem 12 reais em São Paulo. E ela conseguiu comprar uma rola de fita silver tape. É silver tape? Não? É. E ela está pênis lá furado. E a Igreja Batista de Videira me amou de uma forma tão grande que levantou uma oferta e mandou, e eu comprei um tênis para continuar no meu propósito, para continuar no meu objetivo. Então vocês também fizeram parte dessa história. Eu continuei no meu treino, nas minhas corridas, nas minhas caminhadas, no subir e descer as escadas para continuar malhando, porque a Igreja de Videira me amou de tal maneira que levantou uma oferta e me mandou um tênis. Então, quando você se propõe a fazer algo por alguém, você não está fazendo isso sozinho. Uma atitude positiva, ela tem um efeito dominó incrível, fantástico. Nós estamos vivendo isso, né? E quando nós chegamos em São Paulo dessa última vez antes da cirurgia, eu pronta, pesei lá 76 quilos e 100 gramas, feliz da vida, e no mesmo dia o João fez uma tomografia. Mas a aparência dele já estava muito diferente, ele estava muito amarelo. A bilirrubina, que é... Eu fico até com medo de falar aqui, porque eu sei que tem médicos aqui nessa igreja, mas eu vou tentar. É algo que é produzido pelo fígado, é isso? Isso. Estava muito alta, não estava tendo a sua função correta, e ele estava muito amarelo. E a médica quis fazer uma nova tomografia, isso em São Paulo. E eu saí da minha consulta. As portas do consultório dele eram de frente para a minha consulta, para o meu consultório que eu estava. E eu saí, chamaram a gente ao mesmo tempo, parecia cena de filme. Eu saí, quando eu olhei para a Maria chorando. Eu imaginei que tinham falado para ela a mesma coisa que falaram para mim. Porque lá eu também fiquei muito feliz que eles disseram, olha, nós vamos marcar a cirurgia da semana que vem, porque você chegou no seu peso, eles só operam na quarta-feira. E eu falei, jura? Não, então você está pronta, o João também está pronto, ele só vai agora passar no pediatra, no médico, vai trazer os exames, e aí nós vamos sentar como corpo médico e a gente vai definir terça, interna e quarta-feira. Quando eu saí, a Maria saiu do consultório chorando. E eu falei, eles também te disseram que a gente
vai operar na semana que vem? Ela falou, não. Eles disseram que não tem mais o que fazer pelo João, que a gente tem que voltar. Porque o câncer do tumor do João tinha aumentado, tinha alcançado uma veia do intestino, que tinha trombosado, e ali não tinha mais o que fazer pelo João. Eu sentei no corredor e dizia, Deus, eu não consigo entender. Os teus meios, os teus propósitos estão muito difíceis para mim. E eu não vou conseguir. O João veio me pedir um colo. E ele disse assim para mim, Tati, não chora. Eu falei, filho, a Tati está chorando porque a Tati está muito cansada. E ele falou que ele queria ir para casa, que ele queria ver os irmãos dele. E nós fomos embora. Quando nós chegamos em Florianópolis, a médica dele quis falar comigo. O João tem uma história familiar muito complicada. E eu tenho acabado me tornei muito presente na vida dele também, nas consultas, nos exames, levo para as quimioterapias, vou buscar. E algumas vezes o Júnior e o meu filho vão também. E numa das quimioterapias ele voltou a fazer quimioterapia muito agressiva. A retina do olhinho direito queimou, ele perdeu a audição do ouvido direito, uma boa porcentagem, as perninhas dele não esticam mais. E lá na nossa igreja nós orávamos, pedindo a Deus para que as pessoas pudessem ver quão grande é o nosso Deus. E dizendo, Senhor, nós não entendemos, mas nós não vamos desistir. E numa dessas, fazer sessões de quimioterapia 5 dias na semana, 24 horas por dia, ele estava acabado, ele não conseguia mais comer, a boquinha cheia de ferida. E eu sou muito fraca para essas coisas, quer dizer, eu achava que era muito fraca para essas coisas. Não podia ver agulha, eu chegava lá, ele tinha agulha na cabeça, ele tinha agulha no pé. E eu dizia, Deus, por que eu? Muito egoísta, né? Por que eu já estou tão machucada, tão ferida? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E Ele quer se aproximar de você, te leva às vezes para lugares desertos, lugares áridos, lugar de dor, porque ali Ele vai poder ficar pertinho de você. E no quarto bloco já da quimioterapia, sem expectativa nenhuma, alfa-feto dele, alfa-feto é um exame que mostra a atividade do tumor, né? E ela só piorava. As circunstâncias eram as piores possíveis. A médica me chamou um dia quando eu fui buscar ele, e ela falou assim, olha, eu preciso conversar com você, porque eu vejo quanto você está envolvida com ele. E eu já conversei com a avó, já conversei com a mãe, que depois que eu entrei na história e ela se aproximou novamente. E ela falou, eu preciso dizer a você o que eu disse para a família, porque a gente acha que ele não vai aguentar mais um bloco da quimioterapia, e essa semana a gente vai mandar ele para casa para ele passar a semana com os irmãos, e daqui a 15 dias ele volta. E ela disse assim,
eu só vou te encontrar se o João melhorar. Se o João não melhorar, eu não vou te ver mais. Então, como doutora Juliana, eu te digo, muito obrigada até aqui. Nós não vamos nos encontrar. Mas como Juliana, eu te digo até breve. Porque você e o João têm uma fé que eu nunca vi. E na hora eu pensei, meu Deus, eu acabei de dizer para ele no carro, por que comigo? Eu não entendia mais. Eu não via mais a fé que eu tinha. Mas as pessoas ainda tinham a fé que eu não via. E eu botei o João no carro, era uma sexta-feira, chuva, já estava à noite, quando ele teve alta. E nós entramos no carro, e tem uma canção que marcou muito a nossa história, que fala que vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus nos faz fortes, com os pés sobre a rocha, porque Ele cuida da gente. E em muitos momentos, quando eu estava lá em São Paulo, que esse texto também diz que o sol de dia não te machucará e nem a noite te molestará. Às vezes, quando eu deitava, uma casa de apoio, passa muita gente, você não conhece muita gente. Eu passei Dia das Mães lá, eu passei Dia dos Pais lá. E muitas vezes, recadinhos, era o sol, era a noite que não me molestava, os recadinhos, as mensagens de continua, nós estamos orando, fica firme aí, nós amamos você, o João. Era a mão direita de Deus que guardou a nossa entrada e guardou a nossa saída. E essa igreja foi muito presente em todo o processo. Eu sei que a Margarete Pastor Rosemar sempre comunicava a vocês. Hoje eu soube que crianças oravam por nós todos os dias. E aí você entende por que Deus permitiu que a gente vivesse tudo isso. Por que alcançou dessa forma. Para que outras pessoas pudessem também ser alcançadas por esse amor de Deus. E naquela sexta-feira eu busquei o João, 2 segundas depois eu o levei de volta para o hospital, 6h30 da manhã. E quando eu voltei para casa, já eram umas 11 horas, meu celular tocou. E aí eu atendi, ela falou, Tatiana, sua nome? Eu falei, pois não. Ela, você ainda quer ser a doadora do João Vitor Locke? Pensei assim, meu Deus, será que ela vai me passar para outra criança? Né? Porque com ele já não adiantava mais. Né? Eu falei, sim, doutora, por quê? Ela falou assim, porque eu fiz um exame agora de manhã e nós repetimos os exames. Quando ela falou que eles tinham repetido o exame, eu lembrei do Pedro lá atrás. E, inexplicavelmente, o tumor do João diminuiu 30%. E ele está concentrado só no fígado. Vocês precisam viajar essa semana para que o transplante de vocês possa ser feito no máximo em 2 semanas. Porque essa é a chance do João. E eu lembrei mais uma vez. Todos vamos saber quão grande é meu Deus. Eu falava para ela, peraí, doutora, repete para o meu marido aqui que eu não estou conseguindo falar. E dei para ele. Ele é muito mais equilibrado, muito mais calmo do que eu. Mais ou menos assim também. E aí ele tomou as informações que precisava, os exames, quando que seria o voo, que dia que a gente iria. E ela falou com ele e mandou eu buscar o João no hospital. Porque ele precisava ficar pelo menos 15 dias em quimioterapia para poder fazer o transplante. E quando nós chegamos em São Paulo, os médicos lá de São Paulo já estavam nos esperando, né? E tem um médico que até fala na matéria, doutor João Seda, outro João na minha vida, eu estou cheia de Joãos na minha vida. E ele olhou para mim e falou assim, hoje eu vou te confessar uma coisa. Quando você chegou aqui com 103 quilos, eu falei assim, nós vamos perder o João. E quando você voltou aqui com 76 quilos e o João piorou, eu quis saber mais sobre vocês.
e me disseram que você é esposa de um pastor, que você tem um filho da mesma idade que o João, e eu não consegui entender por que você está fazendo isso. E eu pude falar de Jesus para ele. E eu te digo que às vezes você perde oportunidades para falar do amor de Jesus para as pessoas, e quando elas aparecem, você faz de conta que não vê. Eu fiquei um pouco envergonhada na hora, porque eu ainda estava muito sensibilizada com toda a situação, mas eu falei para ele: doutor João, existe um Deus que me amou, que amou o João e que ama o Senhor. E ele pegou o único filho que ele tinha, ele não veio nem ele deu o filho dele, para que ele morresse no meu e no seu lugar. Derramou o seu sangue precioso para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. E é esse amor que eu tenho tentado viver, é esse amor que me alcançou, é esse amor que eu quero viver na vida do João e na vida de quem for. Às vezes você não precisa doar um fígado, você pode doar um abraço, um beijo, um olhar, um tempo, o seu ombro para chorar, doar uma cama, olhar alguém. Sempre vai ter alguém precisando de você, seu amor. Na igreja tem tantas coisas para fazer. Às vezes o casal, o líder, a liderança, a diretoria fica às vezes um pouco sobrecarregada com tantas funções, né? Fica como equilibrista dentro da igreja. Eu sei que isso não acontece aqui, porque essa igreja é uma igreja diferente. Mas vale a pena viver isso, porque quando você dá, não é você que dá, é você que recebe. E eu fui abençoada o tempo todo, eu fui alcançada por esse amor através da vida do João. Eu pude resgatar a minha saúde, a minha autoestima. Eu sou muito mais disposta hoje com meu filho. Hoje ainda não, porque eu ainda estou no resguardo, vamos dizer assim, né? Mas durante todo o tempo de emagrecimento, de exercícios, pessoas que apareceram para me ajudar, e você vai saber, são pessoas que estão afastadas do Evangelho. E aí ele olhou para mim, eu tenho um treinador, ele é que aparece na matéria, ele é bem grandão, assim, fortão. Tinha um medo dele danado, porque ele é muito bravo. Ele ficava na ponta da escada. Quando eu voltei de São Paulo, essa é uma situação interessante, que o João, que não tinham dado mais esperança para o João, eu fiquei sem academia uma semana mais ou menos, e um dia ele ligou para mim, falou: olha, eu estou sabendo que você não está indo treinar e tal, e eu queria te encontrar aqui, né, com o resto do pessoal. E eu falei: ah, tá bom, eu vou aí. Cheguei lá, me chamaram numa salinha, e aí ele falou assim para mim: olha aqui, você chegou aqui um dia, contou uma história, vendeu uma ideia. Em todo esse tempo eu vi uma mulher forte, de fibra, que suava, chorava, porque às vezes eu levava o João para a quimioterapia e dali eu já ia para a academia. Depois eu já saía, já ia para casa, pegava o Pedro, ia para a igreja, e a vida era em função disso. Durante esses 8 meses eu deixei muitos momentos de ser esposa, de ser mãe, de ser filha, de ser líder na igreja. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Mas do que Deus abriu mão por causa de mim? Do que Cristo abriu mão por causa de mim? E ele falou assim: você me deu toda essa ideia, e agora eu soube que o João me orou e você não apareceu mais. Era só pelo João. A sua vida não vale nada para você. Você acha que eu tenho tempo para perder? E brincou comigo. E eu olhei para ele e falei: mas Santiago, eu perdi 20 e poucos quilos. Aí ele: quer elogio? Liga para a mamãe. Mas Santiago, ele está muito mal. O médico disse que não tem mais o que fazer. Pois é, mas cadê aquela mulher que diz que é crente? Cadê aquela mulher que é líder na igreja, que chegou aqui falando de Deus, que me convida para ir na célula da sua casa, e que ele é filho de pastor presbiteriano e está afastado da igreja há muito tempo? E quando eu entrei na academia, ele bateu no meu ombro e falou assim: você caiu na minha mão.
Eu falei, é terrível coisa cair na mão de um Deus irado, né, Santiago? Eu vou orar pela sua vida a partir de hoje. E ele falou, cadê aquela mulher que eu olhava no olho e falava, cara, essa mulher está partindo para cima. Cadê essa mulher? Ele falou, vamos embora, vamos treinar. Eu falei, não, hoje eu não estou muito bem, hoje eu não estou meio desanimada. Ele, não, mas é hoje que você vai. Lá tem uma escadaria, tem uns, não tem tantos degraus como tem as escadarias de videira, mas tem uns 20. Porque tinha que treinar aqui para ver se quanto. Tem uns 28 degraus mais ou menos. E eu tinha que fazer ali um treino para emagrecer mesmo. Tinha que subir e descer 10 vezes, 5 séries de 10, mais um pique. E aí ele falou, vamos embora, você vai subir, vai descer a escada, eu vou ficar aqui embaixo, te esperando. Quando você chegar aqui, você vai bater na minha mão com raiva. Com toda a raiva que você está de mim, com toda a raiva que você está do câncer, com toda a raiva que você está de tudo aquilo que tem paralisado agora a história de vocês, você vai gritar e você vai bater. Aí eu subi a escada, desci assim, bem devagar, já respirando pela boca, dor no peito, falando, Cintia, eu não vou aguentar. Aí ele começou, vambora! Dá uma agulha menos no João, vambora! O João vai morrer! A gente não vai perder essa luta! Vambora! A academia parou, tinha gente que subia e descia a escada comigo. Quando terminou, eu vi um gigante chorar. E ele falou, você trouxe de volta o meu coração. O amor, o olhar para o lado, a me preocupar com as pessoas, porque hoje eu ando com o vidro do meu carro fechado, o som no último volume, porque eu não quero ser incomodada. Depois que eu te conheci, eu tenho parado nos semáforos e tenho perguntado para os rapazes se eles querem treinar, se eles querem cuidar do seu corpo, recuperar a sua autoestima, que eu dou aula para eles. O que eu aprendi naquele dia? Vai ter dias que você vai querer desistir. Vai ter dias que você vai estar muito cansado para continuar. E mais importante do que a sua vontade de continuar, são pessoas que estão ao seu redor tão comprometidas quanto você. Crie relacionamentos, confie em alguém, divida com alguém a carga. Se você vê que tem alguém precisando, dê um abraço. E eu tinha pessoas tão comprometidas quanto eu nessa caminhada. A minha dieta era uma dieta muito cara. Eu tinha que comer quase que 12 ovos por dia e pelo menos, só claro, pelo menos lá na minha região, uma dúzia de ovos era quase R$6. E deixar de comer muita coisa e comer muita coisa, porque eu precisava perder peso o mais rápido possível, porque o João dependia disso. E o meu marido é bem gordinho. Ele podia ter entrado na dieta comigo, mas ele não comia umas coisas porque ia voltar para mim. Comprometimento, foco. Você tem sonhos, você tem desejos, sua vida com Deus está mais ou menos. Foco. Não desista. Busque parceiros que possam te ajudar ao longo da caminhada, no momento que você não estiver tão forte, no momento que você quiser desistir. Não viva sozinho. E nós voltamos a São Paulo e os médicos ficaram maravilhados com o que tinha acontecido com o João. E foi marcada a cirurgia para o dia 20. Dia 19 nós internamos, mas no dia 18, ainda na casa de apoio, eu falei de Jesus para o João. Falei, João, existe um Deus que sonhou com você quando você estava lá na barriga da sua mamãe. Existe um Deus que programou todo esse encontro para a gente, né? Que cuidou da sua vida até aqui, que cuidou da minha vida até aqui.
E ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar. E eu perguntei para ele depois: você quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Entregar a Ele a sua vida, o seu coração, todos os seus dias, os seus novos sonhos, todas as suas expectativas que você ainda tem para o futuro? E ele, muito tímido, falou que sim. E nós oramos, e ele orava, agradecendo pela Cátia, que a gente chama de Cátia, e que ele pedia a Deus um coração novo e um fígado novo. E quando nós internamos para fazer cirurgia, eu fui muito descansada, porque eu sabia que qualquer coisa que acontecesse, Deus estava no controle, e que o João já era salvo, né? Já tinha a vidinha dele ali nas mãos do Senhor. Mas antes disso, eu precisei fazer um pedido de autorização judicial, porque a lei do nosso país diz que quando você não é parente até 4º grau, você precisa de uma autorização judicial para evitar qualquer venda de órgãos, coação. Eu estou sendo, me fugiu a palavra agora, aliciada para doar órgão para aquela criança. De repente, uma família que tem dinheiro, né, uma pessoa mais simples está vendendo, favorecendo. Então eu tive que fazer esse pedido judicialmente. E quando me deram os papéis do hospital, eles me recomendavam como a doadora do João, e eles disseram para mim assim: olha, agora você tem que ir lá na Defensoria Pública de São Paulo para conseguir um defensor. Mas o Estado de São Paulo não é obrigado a me fornecer isso, um advogado, porque eu não sou de São Paulo e nem do João. Então eu teria ou que pagar por um advogado em São Paulo, na verdade 2, porque eu tinha que ter um advogado para mim e um advogado para o João, para defender a causa dele, ou voltar a Florianópolis para isso. E eu cheguei para a dona da casa de apoio onde nós ficávamos, e ela falou assim: olha, eu não sei, eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode. Tem um empresário que nos ajuda aqui na casa e ele vai poder nos ajudar. Ela ligou para esse senhor, ele veio até a casa, nos conheceu, aí ele falou assim: olha, eu vou dar o meu advogado para defender vocês. E aí, conversando, eles que tinham mais intimidade, aí ela falou assim: Tatiana, você sabe quem é o advogado dele? Aí eu falei: não. Aí ela falou assim: é o advogado do ex-ministro José Dirceu. Eu falei: bom, se o cara está solto até hoje, o advogado deve ser bom pra caramba, né? Quando Deus manda, o capitão obedece. Eu falei: vamos lá. Fui lá, conheci o advogado, ele me defendeu, a esposa defendeu o João. E ela mandou um pedido de autorização. Quando a juíza deferiu a sentença assim: por haver conflitos nos reais motivos da doação, faz necessário audiência, onde eu teria que comparecer. Quando a advogada ligou, falou: olha, Tatiana, exigiu uma audiência, porque ela disse que acho que tem conflito aí, ela não conseguiu entender, enfim. Ok, vamos lá. Mas fui com medo, né? E cheguei lá, a audiência começou 2h da tarde, e aí ela me cumprimentou e falou: olha, primeiramente, parabéns pela sua iniciativa, mas eu exigi essa audiência porque eu não entendo qual o seu motivo. Você não conhecia a criança, você não tem consanguinidade, qual o motivo? Né? O que você está ganhando com isso? Aí eu falei: doutora, tudo aquilo que eu já tinha falado para o médico, tudo aquilo que eu tenho falado para tantas pessoas, eu falei assim: olha, o meu motivo, o João quer viver. O meu motivo é ajudar o João a viver. Agora, a minha motivação é o amor de Deus por mim. É o amor de Deus pelo João. Foi o ato de Jesus por mim, que se doou, que se entregou, que morreu no meu lugar e que hoje me dá garantia de vida eterna, que enche e preenche o meu coração, que me ensina nas dores, nas durezas da vida. Esse é o meu motivo. E o João chegou a mim com essa necessidade. Eu não me neguei a fazer.
E hoje eu estou chegando diante da senhora com uma outra necessidade. A senhora vai se negar a fazer? Ela perguntou se ela poderia me dar um abraço fraternal. E chorou. Eu tenho o e-mail dela, ela pegou também o meu e-mail, já trocamos algumas fotos de como o João está agora. E as pessoas têm sido realmente alcançadas por esse amor de Deus, mas não por causa da parte. Na verdade, é por causa do exemplo maior. É o amor de Jesus Cristo, que é expressado através das tuas atitudes, é expressado através das tuas palavras, da sua vida. E eu te pergunto hoje, como você tem expressado o amor de Jesus na sua geração, na sua comunidade, na sua igreja, na sua casa? Como você tem sido, que referência você tem sido para as pessoas com quem você tem vivido? As minhas referências estão ali. É Cristo e os meus pais. Os meus sogros também são pessoas que se doam com muita facilidade, pessoas muito abençoadoras, até porque me deram um filho deles, né? E o melhor ainda. Mas qual é o legado que você tem deixado para a sua casa, você pai, você mãe? O que você tem? Quais são as marcas que você está imprimindo por aí? Como você já sabe, a cirurgia aconteceu para o João Vitor. Nós demoramos o tempo de cirurgia para o João, foram 11 horas, para mim foram de 8 a 9 horas de cirurgia. O João está muito bem, voltou para casa na quarta-feira, o cabelo está crescendo, eu nunca tinha visto ele de cabelo, engordou, está comendo pra caramba, e do aeroporto ele já queria ir para minha casa, porque ele quer viver, ele quer viver as experiências novas. Fico perguntando ainda o que eu estou comendo, porque ele me controla o tempo todo o que eu como. Ele disse que eu só posso comer brócolis e cebola e beber água, mas nada eu posso comer. E a família do João tem sido impactada por esse amor, porque, como eu falei, é uma família muito desestruturada, né? Essa relação pai, filho, mãe, filho. E eu deixo para vocês um pedido de oração para que vocês orem pela família do João. O João ainda tem mais 3 irmãos. E eu peço para que vocês continuem a orar por ele. E eu quero ler um texto que fica lá em Atos 20, 24. E diz assim: contudo, nem por um momento considero a minha vida como um valioso tesouro para mim mesmo, contando que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. A sua vida para você não é valiosa, mas ela é valiosa para o Senhor Jesus. E Ele nos ama acima de qualquer coisa. Não viva a sua vida para você, não viva a sua vida para os seus somente. Viva a sua vida como valioso presente do Senhor, para o Senhor, a fim de cumprir a missão e de testemunhar o Evangelho da graça, do amor de Deus. Nesse período que eu perdi muito peso, eu tenho sido muito abençoada com algumas pessoas, né, me presenteando com tantas coisas. E como é bom a gente ganhar um presente, né? E eu tenho sido abençoada de várias formas. Por esse lado, a primeira preocupação foi: não tem como que você vai, onde você vai ficar, o que você vai comer, como você vai se manter. Queridos, Deus
tocar no seu coração para fazer alguma coisa, não se preocupe com as circunstâncias que você ainda vai ter que viver. Deus vai conduzir as coisas. Às vezes a gente pode até pensar que isso é imprudência. Para algumas coisas, não. Tinha tanta coisa que eu tinha que pensar. Vamos planejar como eu vou viver para essa situação do João. Não dava para planejar. Não tinha o que fazer. Mas quando você decide obedecer, quando você decide amar alguém, quando você decide se dispor, se doar, Deus conduz e favorece toda a história. Faça isso. Viva isso. E para encerrar, eu queria chamar o Lucas aqui, porque eu vou tentar cantar essa canção que no dia que eu voltei do hospital com o João, para passar a última semana em casa com seus irmãos, eu botei essa música muito alta para que ele não pudesse ouvir e chorar. E eu cantava. Tem uma parte que diz: meu lugar seguro, minha proteção, todo-poderoso, Deus é a minha salvação. Que você se sinta num lugar seguro, que você se sinta no dia de temporal. Parece que o sol brilha só para você. No dia de caos, no dia de ventania, o Senhor manda parar tudo só por causa de você. Você é especial de sobremaneira para o Senhor. Acredite nisso, creia nisso. Ele tem sonhos e planos incríveis para você. E Ele te convida a viver esses sonhos e esses planos para a honra e para a glória dele. Amém? Nem um dia não
Que realmente você possa ter um verdadeiro encontro com esse Deus que transforma, esse Deus que agiu na vida da Tati, para ela poder ser abençoadora, sem querer algo em troca, mas realmente com o prazer de doar, o prazer que reconhece que Deus é maior na sua vida. Então eu quero te desafiar para você ter aqui na frente. Se você realmente reconhece esse Deus na tua vida e você quer uma mudança extraordinária, nós queremos orar. Nós queremos orar para te abençoar. Eu quero chamar o pastor Ricardo para vir aqui nesse momento orar, consagrando, abençoando, pela dedicação que nós temos com Deus, por esse privilégio de receber Ele como Pai na nossa vida. Não existe nada maior na nossa vida, nada melhor. Quem será que nós que teríamos essa capacidade de olhar para alguém e falar: se preciso for, eu darei minha vida por ti. Esquecer de família, de filhos, o importante é a doação. Então é esse Deus que nos constrange, esse Deus que nos coloca bem perto. Eu creio que nesses momentos mais difíceis da vida da Tati, foi o momento que Deus carregava ela no colo. O conforto, o alívio, o refrigério vem do Senhor, porque Ele tem prazer em cuidar de cada um de nós. Vamos orar, pastor. Pai querido, Pai amado, muitas vezes nós declaramos, até conversando com o Senhor, que até entendemos a Tua vontade, Pai, mas na verdade, Senhor, nós não entendemos, Senhor. O que começamos a entender, Pai, vagarosamente, talvez até aos tantos, é que Tu nos amas, Senhor, e que esse amor, ele vem entrando dentro de nós de uma tal maneira que faz com que a gente também ame o nosso semelhante, Pai. E aí, Senhor, tudo acontece. Amamos o Seu ideal, entendemos a crucificação do nosso Salvador e através disso, Pai, nos doamos, Pai. Nos doamos de uma maneira tão grandiosa, Pai, que nos colocamos agora em Tua presença, aos Teus pés, Senhor, para que o Senhor nos transforme. Talvez seja necessário uma cirurgia para arrancar esse câncer que talvez esteja morando dentro de nós, da hipocrisia, do egoísmo, da soberba, da arrogância, Senhor. Nós nos dizemos Teus servos. Pai, ajuda-nos, Senhor, na prática, sermos os Teus servos, Pai. Pai, que possamos olhar agora para a Tua cruz, Senhor, através do exemplo de Jesus, e nos entregarmos ao Senhor para sermos solidários, Pai, em amor para com o nosso semelhante, Pai. Videira, com certeza, Pai, existem milhões de pessoas necessitando, Pai, de um pouquinho do Teu amor, e nós podemos fazer isso, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a olhar o nosso semelhante, Pai, da mesma forma que o Senhor olha para nós, Pai. Pai, estende Tuas mãos sobre nós, para que sejamos instrumentos, ferramentas Suas, Pai, 24 horas, Senhor, que possamos amar, Pai, mesmo até dentro das nossas ideologias, nós queremos amar, Pai. O Teu pedaço que está em nós quer amar, Senhor. Extermina, Pai, o nosso eu, Pai. Deus querido, toma cada uma dessas pessoas. Eu clamo a Ti, Pai. Eu Te imploro que sejamos, Pai, fontes do Teu amor. Sejamos a Tua luz. Que possamos um dia, Pai, nos apresentarmos a Ti de uma forma amorosa, Pai, não com arrogância, Pai. Ajuda-nos, Senhor, como servos, como cristãos, Pai, como família, como igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que possamos, Pai, prosperarmos no Senhor. Queremos sim caminhar sempre em Tua direção. Ajuda-nos, Senhor, que possamos caminhar irmanados, Pai. Eu Te clamo, crendo que esta é a Tua vontade, e eu faço isso
em nome de Jesus. Aquele que reinou, reina e reinará para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, amados. Que Deus possa dar o restante do domingo abençoado e uma semana na presença dele. Deus abençoe a todos. O pessoal que está de camisa rosa, vem aqui na frente para a gente fazer uma foto todos juntos.